Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, Estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus alunos, sobre todos aqueles que estão empenhados na sua equipe em ensinar a palavra de Deus. Que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida. Nós estaremos hoje estudando mais uma das nossas lições, a lição de número 8, do dia 20 de fevereiro, cujo título é A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. O nosso textuário está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática nos diz que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmados no Evangelho, ou nos Evangelhos, que aqui vai falar de todos os Evangelhos. Essa lição tem 3 objetivos principais. O primeiro deles, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. O segundo objetivo é afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. Ressaltar ainda que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. A nossa leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Então vamos à leitura bíblica. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, meus queridos irmãos, nós vamos à nossa introdução, desta aula. Perceberemos no decorrer do estudo desta lição que a obra de Cristo no Calvário nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho, vida abundante, vida eterna. A lei e os Evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon sagrado das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Na lição de hoje, especificamente, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Na primeira parte, o Pentateuco, a lei de Deus. O primeiro subponto fala sobre os 5 livros da lei. Moisés, o grande estadista, general do exército egípcio, diz a história que ele foi comandante do exército do sul do Egito. Ele escreveu os 5 primeiros livros do cânon sagrado, que nós denominamos Pentateuco. Esta nomenclatura deriva de 2 termos gregos, Pentateucos, penta mais teucos, que significa 5 volumes. Então, penta é 5 e teucos, volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico e pelos judeus ainda hoje,
Esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção. Estes textos são identificados nas páginas sagradas como a lei, Êxodo 24 e 12, a lei de Moisés, Josué 8 e 31, a lei de Deus, Neemias 8 e 8, e a lei do Senhor, Neemias 10. Então são 4 as especificações que esses textos são identificados nas páginas sagradas. A lei de Moisés, a lei de Deus e a lei do Senhor. Nós veremos todas essas expressões, respectivamente, em Êxodo 24, Josué 8, Neemias 8 e Neemias 10. Vamos ao segundo subponto, a grandeza da lei. A lei é estudada sob 3 aspectos. Letra A, aspectos morais, que possuem validade permanente para todos os povos. Letra B, aspectos cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. Letra C, aspectos civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. A lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, levando-se em conta a sua antiguidade, a sua santidade, o seu caráter espiritual e a sua autoridade divina. A lei, ela é santa. O mandamento é santo. O mandamento é santo, justo e bom. Então, vamos aqui. A lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. A lei é espiritual. Romanos 7, 12 a 14. Isto consta da nossa declaração de fé, na página 151. Essa declaração de fé ainda enfatiza que a grandeza da lei vai além de tudo isto, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Paulo escreve que o fim de toda a lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê, que aquele que crê em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 4. Terceiro subponto, a lei e a fé cristã. Ao lermos o capítulo 10 da carta aos Hebreus, percebemos que a lei representava somente a sombra dos bens futuros. Seu efeito era transitório e a cada ano se fazia necessário oferecer sacrifício pelos pecados, pois era através desses sacrifícios nunca, nem sequer os ministrantes, seriam purificados dos seus pecados, das suas falhas, das suas transgressões. Ela foi dada somente para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Ela simplesmente apontava para a graça. O que resolveria é a graça de Deus. Pela graça sois salvos, Paulo escreve isso aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, criados em Deus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a lei, ela simplesmente apontava para Cristo. Essa graça é Cristo. Nós cantamos o hino 205 que diz: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus infinito favor. Graça, graça. A mim basta a graça de Deus, Jesus. Então, Jesus é esta graça. Então, nós citamos em lições, na segunda lição, nós citamos aí o capítulo 10 da carta aos Hebreus, exatamente isto, que os sumos sacerdotes, o sacerdote e o sumo sacerdote, ao oferecer o sacrifício, eles tinham que oferecer. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no lugar santo para oferecer sacrifício, mas antes dele entrar lá, ele tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo. Mas nem aquele sacrifício, o escritor aos Hebreus diz que não consegue perdoar os pecados, purificar os pecados do ministrante, né? Então, esta lei, ela foi dada somente para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, Gálatas 13:22. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, Gálatas 2:16. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3:13. E nos deu vida mediante o Evangelho, 2 Timóteo 1, segunda carta
de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Agora vivemos livres da lei, vivemos debaixo da graça divina, Romanos 6 e 14. Cristo foi o único que não pecou, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa ignomínia, e ele cumpriu toda a lei e inaugurou a dispensação da graça. Efésios capítulo 3, versículo 2, Hebreus capítulo 4, versículo 15. A lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, nós fomos resgatados da maldição da lei. Agora nós vamos para a parte 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo. O primeiro subponto fala sobre o conceito do evangelho. O termo evangelho significa boas novas, boa mensagem. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Este termo evangelho tem origem no grego euangelion, que significa boa notícia. Os seus autores denominam-se evangelistas, os autores do evangelho, dos evangelhos. Eles se denominam evangelistas, que significa portadores de boas novas. Se você evangeliza, você é um evangelista. Se você entrega folhetos, se você testifica do amor de Deus para os seus colegas de trabalho, da faculdade, de onde quer que você esteja, do banco, se você dá um bom testemunho, quando você paga suas contas em dia, você está dando testemunho do que Cristo é para você. Você está sendo um evangelista que está evangelizando sem palavras, mas com as suas ações. O termo evangelho significa boas novas, né? É isso que nós aprendemos aí nesta parte. Os 3 primeiros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Os 3 primeiros. O quarto não. O quarto não é evangelho sinótico. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos. São chamados evangelhos sinóticos porque se refere a uma sinopse, a uma síntese, a uma visão geral, a ter uma visão panorâmica sobre todo um tema, sobre toda uma obra. E neste caso, aqui, esses evangelhos sinóticos, ele vai nos dar uma visão panorâmica sobre as obras de Cristo, sobre o trabalho que Jesus fez, né? Estudando minuciosamente os evangelhos sinóticos, se tem a oportunidade de ver de forma abrangente, ampla, toda a obra de Cristo na terra. E isto pega do seu nascimento virginal, passando pela sua juventude, passando pelo seu ministério, pelos milagres que ele realizou, pela sua subida pela Via Crucis rumo ao Calvário, pela sua ascensão aos céus, passando pelo Calvário. É claro que já estamos referindo sobre a sua morte, o seu sepultamento, mas falamos também a respeito da sua ressurreição. Ele ressurgiu, ficou 40 dias entre os discípulos e depois foi assunto aos céus. E tudo está escrito nos evangelhos sinóticos. Mateus 28, 16, Lucas 24, 51 e Marcos 16, 19. Também são chamados sinóticos porque são semelhantes entre si. Os evangelhos sinóticos registram especificamente e especialmente o ministério de Jesus na Galileia. Já o quarto evangelho, que não é sinótico, o quarto evangelho, o evangelho de João, ele tem peculiaridades próprias. Ele enfatiza o ministério de Jesus na Judeia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangélicos é singular e única, Gálatas 1 e 8. Então, mesmo o evangelho de João, que não faz parte dos evangelhos sinóticos, mas ele também se refere à obra de Cristo, sobre os milagres que ele realizou, o seu ministério na Judeia, né? Começa lá no capítulo 2, o seu primeiro milagre, falando a respeito da multiplicação, da transformação da água em vinho. Fala também de vários outros milagres, curas, fala de várias coisas que Jesus fez. Então, os evangelhos, de forma ampla, eles se referem à obra de Cristo. A mensagem do reino de Deus, segundo subponto.
Após o batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão, e o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de uma pomba, fato esse apontado em Mateus 3,16, segue-se então a sua condução pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Tudo isso para que se cumprisse tudo o que acerca dele estava escrito pelos profetas e nos salmos. Após isto, Jesus passa então a dar continuidade à sua missão. Ele começa então anunciando a chegada do reino de Deus. Então, Mateus 4,17, nós vemos Jesus dizendo, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus escreve aqui o que Jesus falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nos evangelhos de Marcos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. Veja o que Marcos escreve no capítulo 1, versículos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. De forma não diferenciada, Lucas, o médico amado, também aponta a mesma mensagem de arrependimento e da chegada do reino de Deus entre eles. Veja bem o que Lucas escreve no capítulo 4, versículo 42 e 43. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Então, Lucas escreve a mesma coisa. Agora nós vamos para João, que não é sinótico, mas veja bem, o evangelista João também enfatiza as respostas de Jesus dadas no interrogatório de Pilatos, que o seu reino, o reino divino, não é deste mundo. João 18:36. Todos os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, citando o profeta Isaías, capítulo 61, quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Nos evangelhos, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus. Mateus capítulo 1, ele é apresentado como filho de Davi. E Marcos capítulo 1, versículo 1, ele é apresentado como filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. João capítulo 3, versículo 5. O reino aponta para a sabedoria de Deus sobre todas as coisas, no presente e também no futuro. Veja no presente, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus já está entre vós. Ele estava falando ali no presente. Mas vamos ver agora no futuro. Mas também aponta para o reino futuro, dizendo, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. A mensagem da salvação é o terceiro subponto. Observemos o que Lucas escreve. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Percebemos aqui nesse texto dos evangelhos que Jesus é identificado com esses três títulos: Salvador, Cristo e Senhor. Lucas 2 e 11. Mateus, na mesma sintonia, registra que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Por isso ele se chamaria Jesus. Ele se chamará Jesus porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Na mesma inspiração, Marcos registra que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Veja o que ele diz no capítulo 16, versículo 16. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Lucas afirma que ele veio para salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10. João esclarece que ele é o Salvador do mundo, João 4:42. Por isso, a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo Jesus. João 3:16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, importa-te nascer de novo. E lá no João capítulo 3, versículo 3, e no versículo 15, ele diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nesse sentido, Cristo declarou, aquele que crê em mim tem a vida eterna, João 6:47. Assim sendo, podemos afirmar, os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Vamos para a terceira parte, já estamos caminhando para o fim, uma mensagem transformadora. O primeiro subponto fala sobre a transformação do caráter. Entendemos que somente a graça divina pode e é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza de Deus. O caráter é definido como uma maneira própria de cada pessoa agir e se expressar. O Pentateuco apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas, lá no capítulo 20, versículo 1 ao 17 do livro de Êxodo. Está no Pentateuco. Mas os evangelhos apontam também para esta mudança de caráter. Não podemos ignorar que esses princípios são aplicados nos evangelhos. Marcos 10:19, exceto a guarda do sábado, Mateus 12, versículos 2 ao 4. Todavia, a mera observância de código não pode salvar ninguém, como aconteceu com o jovem rico. Quando perguntado por Jesus, você conhece a lei? Obedece os mandamentos? Ele disse, sim, eu conheço e faço isso, pratico isso desde a minha infância, desde a minha juventude. Então, ele estava observando ali códigos, né? Códigos não podem salvar ninguém, como aconteceu com esse jovem. Por isso Jesus disse aos discípulos, sede vós, isso lá no Sermão do Monte, ele disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Isto como aconteceu com Zaqueu, o publicano. Ele era cobrador de impostos, e ele cobrava, mas ele sempre pegava uma porcentagem para ele. E, enfim, ele fazia algo que ele sabia que estava errado. Mas quando ele encontrou Jesus, quando ele estava lá em cima da figueira para ver Jesus passar, e Jesus chegando embaixo da figueira olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, ele que era um cobrador de imposto, ele desceu, Jesus foi para a casa dele e para Jesus ele disse, olha, eis que eu dou metade dos meus bens para os pobres. A partir de agora, quando ele mudou o seu caráter, ele disse, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se caso eu defraudei alguma pessoa, eu quero restituí-lo quadruplicadamente, 4 vezes mais. Isso é mudança de caráter. Desse modo, a mensagem do Evangelho produz substancial mudança de caráter. É isto que aconteceu com Zaqueu e acontece conosco. Ao segundo subponto, a restauração da família. O Evangelho também restaura a família. A respeito da família, a Bíblia apresenta a orientação do próprio Senhor Jesus sobre a indissolubilidade do casamento. Jesus afirmou a respeito disso, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4. Mas essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Mas na graça é diferente isso. Na lei, na graça, nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Isso é o casamento bíblico.
Gênesis 1 e 27, Gênesis 2 e 24, Mateus 19, versículo 4 e 5. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, versículo 6. Foi Jesus quem disse essas palavras. As exceções são justificadas em casos de morte, Romanos 7, 2. Em caso de infidelidade, Mateus 5, versículo 32. Em caso de deserção do lar por parte do cônjuge descrente, 1 Coríntios 7 e 15. E mesmo na situação de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão, a humildade, a reconciliação como atitudes preferíveis. A Bíblia orienta, aconselha aquele que ofendeu pedir perdão, aquele que pecou pedir perdão, e aquele que foi ofendido que perdoe e conviva, porque casamento é uma aliança. Casamento é um contrato que foi feito diante dos homens, mas é uma aliança que foi abençoada por Deus. Foi Deus que ajuntou. Depois não venha dizer que incompatibilidade de gênero, não combino com ela, eu não devia ter casado, eu casei errado. Não casou errado, você casou consciente. Acontece que se você tivesse escolhido, tomado mais cuidado, ter sido mais prudente quando você escolheu o seu cônjuge, você não estaria nessa situação. Agora, Deus autenticou, Deus abençoou, selou esta união, esta aliança. E Deus, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Por isso que a Bíblia apresenta aqui a reconciliação como atitudes preferíveis. É melhor reconciliar, perdoar, pedir perdão e mudar de atitude e recomeçar uma nova vida. Porque se você se divorcia do seu cônjuge e você não vai viver sozinho, vai procurar um outro cônjuge. No procurar um outro cônjuge, você vai começar tudo de novo. Aqueles erros que você cometeu ou que o seu cônjuge cometeu no primeiro casamento, você vai ter que percorrer a mesma caminhada. Você corre riscos até maiores. Então, meu querido, o perdão, a reconciliação são atitudes preferíveis, são atitudes aconselháveis pela palavra de Deus. Vamos ao terceiro subponto, a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade. E isso envolve pensamentos, palavras e obras. Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 40. Então, os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. João 15, versículo 13. Face a esta exposição, nós, os cristãos, recebemos a missão de proclamar esta mensagem às nações. Mateus 28, 19, ele diz: ide fazer discípulos a todas as nações, ensinando-as, batizando-as, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim sendo, a igreja é fiel e guiada pelo Espírito Santo, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. A observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito Santo, a obediência ao Evangelho muda vidas. Então, a observância dos preceitos da lei não salva ninguém. A lei só aponta para Cristo, aponta para a graça, nos mostra o caminho da graça. Mas, por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho muda vidas. Chegamos então ao final da nossa lição, vamos para a conclusão que diz que a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. Gálatas 3, versículo 24 e 25. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Gálatas 3, versículos 10 ao 13. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Meu querido professor, meu querido aluno, você que acompanhou essa nossa transmissão,
ouça, confira as referências bíblicas que citamos aqui, estude, tenha uma vida de comunhão com Deus, prepara-te porque Jesus está voltando, não se esqueça disso, você tem que lembrar disso pelo menos umas 10 vezes por dia, que Jesus pode vir a qualquer momento. Nós temos que estar lembrando sempre que Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, não resta dúvida. Tudo o que está acontecendo nos aponta para o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus. E quando Ele vier, toda angústia, todo desespero, toda depressão, tudo isso ficará aí. Nós subiremos ao encontro do Senhor para viver uma eternidade ao lado dEle. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até a próxima aula.